a gente vê que a alta vai ser violentíssima. Então, o próximo ciclo de alta, na minha opinião, vai ser o ciclo de alta mais forte do que o de 2020 e eu acho que vai ser violento, tá? E hoje, pessoal, eu queria comentar com vocês, tá, a perspectiva dos índices de gerentes de compras, os PMIs, que nada mais é do que um dado mais rápido, ele é um indicador mais rápido econômico, onde eles fazem uma empresa, eu acho que é um conjunto de empresas, eles fazem questionamentos para os empresários dos maiores setores e eles conseguem definir se as empresas, se a produção das empresas está diminuindo ou aumentando mês a mês. Então ele é um indicador mais rápido, tá? Ele é um indicador muito mais rápido do que o PIB, por exemplo. Então ele sugere, geralmente, quando nós temos os PMIs de cada país caindo em direção a abaixo do nível 50, isso significa que nós estamos em uma zona de contração econômica. Eu quero mostrar para vocês, então, o que é a contração econômica, né? Então, para quem me acompanha já há muito tempo, já conhece esse gráfico aqui, ó, tá? O ciclo da psicologia do mercado. Nós temos a fase de pico, de contração, então o pico é o topo, né? A contração máxima seria o fundo máximo, tá? E depois, logo depois, começa a recuperação. E como é que a gente pode mensurar esse gráfico aqui? Como é que a gente pode mensurar esse gráfico? Como é que a gente pode mensurar se nós estamos no meio de uma contração ou no meio de uma expansão? Utilizando esse indicador, tá? Econômico. Esse indicador econômico que eu estou aprendendo cada dia mais sobre economia, né? Ele acabou se tornando um dos meus principais, pois eu percebi que o Bitcoin respeita muito esse PMI, tá? Tanto é que a gente sabe que a gente está em expansão econômica quando o PMI vai mês a mês subindo e estamos em contração, ou seja, abaixo da zona 50 e indo para baixo quando nós estamos em fase de contração. Então, ele é um indicador extremamente relevante para o mercado cripto como um todo também, para a gente saber em qual período do ciclo nós estamos, né? Então, o PMI é a melhor forma da gente, na minha visão, né, identificar se estamos ainda em período de contração ou período de expansão. Quando é que nós, como investidores de longo prazo, queremos estar expostos, né? Nós queremos entrar na contração máxima, ou seja, na depressão máxima do mercado, e nós queremos vender na expansão máxima do mercado, na euforia ou na fase em que o Banco Central está comprando, acumulando ativos no mundo todo, tá? Então, aí vem a alavancagem, aí vocês já sabem, né? Começa a alavancagem, as empresas começam a alavancar, o mercado começa a subir violentamente e assim por diante. Então, nós temos basicamente o PMI como o principal indicador para ciclo. E aí, recentemente agora, né, eu queria até comentar com vocês que todos os índices dos gerentes de compra, todos os PMI, tá, para os 4 maiores membros da zona do euro, indicaram contração. Lembrem-se o que o nosso querido o Igor Mundstock comentou com a gente semana passada, né, que a Europa já está em recessão. A Europa já está em recessão. E agora nós temos aí praticamente a confirmação do que ele falou através do PMI, porque a produção está encolhendo, a produtividade está diminuindo, tá? E produtividade diminuindo, começa a diminuir o número de emprego, aumenta o nível de desemprego, então isso é um reflexo justamente de uma produção menor. Se você tem uma produção menor, você tem 100 mil funcionários, essa produção menor, ela não favorece a manutenção de pessoas tendo emprego em determinadas indústrias, em determinados setores, principalmente no setor de commodities, tá, pessoal? Então a produtividade cai bastante. Bom, então nós temos o seguinte: os relatórios refletem as perspectivas sombrias para a economia mundial, que forçou o Fundo Monetário Internacional a reduzir semana passada sua previsão de crescimento global para este ano no próximo, alertando que uma recessão definitiva pode estar chegando, tá? Então, não vi nada de positivo no que foi dito pelo Jerome Powell semana passada. Na minha visão, eu acredito que a gente teve alta, que é uma alta de especulativa, de short squeeze, tá? O mercado estava muito alavancado apostando em baixa em vários setores e qualquer coisa que veio positivo, ele retomou uma alta muito violenta, tanto é que subiu muito rápido. A gente não teve uma alta tão forte, numa semana de alta tão forte desde 2020, tá? Foi a semana de alta mais forte aí dos últimos 2 anos. Bom, então, basicamente, aqui eles estão comentando que a indústria da zona do euro está afundando em uma desaceleração cada vez mais acentuada, aumentando os riscos de recessão
da região, né? Um economista falou. Então, as novas encomendas já estão caindo em um ritmo que, excluindo os meses de bloqueio pandêmico, é mais acentuado desde a crise da dívida em 2012, com pior probabilidade de vir. Então, basicamente, nós estamos com um cenário de que o número de desemprego, de pedido de desemprego, né, de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, ele está nas suas mínimas, mas ele voltou a subir a partir de junho para julho. E aí a gente precisa ver o andar da carruagem para o segundo semestre desse ano, como vai ser a continuação. Mas tudo leva a crer que todo o mercado vai ser afetado, principalmente no primeiro semestre de 2023. E como o mercado vai antecipar esse movimento de início de 2023, eu vou mudar de opinião sobre o mercado não cair mais forte no segundo semestre, tá? Por quê? Porque semana passada o que eu vi foi uma alta eufórica em um contexto muito ruim, com uma demanda muito baixa, com as economias globais arrefecendo, ou seja, diminuindo a sua produtividade através de um indicador mais rápido, que é o indicador do PMI, que eu vou mostrar para vocês. Então eu não vejo nada de positivo para justificar um bull market, uma alta contínua, tá? E na análise gráfica eu vou mostrar para vocês um padrão de price action que me fudeu bastante, que foi lá no tempo do Covid. Eu me fudi muito violentamente por causa desse padrão, porque eu confiei e acreditei muito nele. Porém, agora pode ser que ele vai dar certo, tá? Pode ser que ele vai trazer um sinal antecipado para a China. Muito bem, o número de baleias, pessoal, eu queria trazer esse dado da Glassnode, né? O número de baleias, pessoal, vem caindo ainda. Então, o preço estava subindo na semana passada, mas o número de baleias vem reduzindo, fazendo topos e fundos descendentes. Nós temos uma divergência entre o preço e o número de baleias, né? Que, supostamente, se o preço do Bitcoin caiu, vocês concordam que teria que ter mais baleias, ou o número de baleias, ou o número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins deveria aumentar? Ora, se o preço está caindo, deveria favorecer a acumulação de baleias, certo? As baleias teriam que começar a comprar e nós teríamos um aumento no número de baleias, no número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, pois muitas pessoas poderiam ter vendido, né? Muitos fundos de investimento, sei lá, poderiam ter vendido no topo, recomprado agora no fundo, e a gente teria uma zona de acumulação. E acontece que nesse indicador aqui, que ele é um Tier 3 aqui da Glassnode, tá? Os Tier 3 são os mais respeitados, os indicadores mais caros da Glassnode. Praticamente é uma assinatura de R$50 mil por ano que eu faço, né? Eu pago R$5 mil por mês para ter acesso a esses dados aqui. Para vocês terem ideia, nós temos ainda uma continuação de baixo do número de baleias, mesmo com o preço estando 1/3 desvalorizado em relação no Bitcoin, né? Ora, o topo era 69 mil, hoje ele estava em 20 mil e mesmo assim não está acontecendo a acumulação em fundo por parte dessas baleias. O que dá para ver, na verdade, é as carteiras menores acumulando. Então, as carteiras menores estão acumulando. As carteiras menores, eu julgo que são o varejo, né? Ou investidores que entraram mais tarde. Então, a gente tem diferentes distribuições aí de carteira, tá? Então, o número de entidades que possuem mais de 1.000 Bitcoins, mesmo com o Bitcoin 1/3 desvalorizado do seu topo, ainda em tendência de baixa. Isso é muito estranho, tá? Com essa alta que nós tivemos, nós deveríamos ver mais acumulação, certo? Não está tendo acumulação de baleias em fundo aqui. Então, esse é um fundo que é formado por vários indicadores, né, os long-term holders, e a gente adentrou nele recentemente, invadimos essa região, sendo então esse indicador um excelente indicador de compra para longo prazo. Então, para quem quer comprar e especular uma alta do Bitcoin para os próximos 3 anos, esse indicador ele indica compra, né? Compra em fundo para você captar toda uma alta lá na frente. Porém, percebam que ele fez um pullback aqui junto com o preço, né? Junto com o preço, e ele pode voltar a adentrar e vir mais fundo, assim como ele fez no fundo de 2019 e assim como ele fez nos fundos anteriores aqui, o fundo de janeiro de 2024. Então, a capitulação, na minha visão, a capitulação de fundo, que eu esperava que o segundo semestre seria de uma capitulação mais lateral, né? Ou seja, eu espero uma queda ou um mercado lateral em queda aqui em fundo, né? Agora entre 17 e 20 mil dólares, mas eu fiquei bastante assustado com vamos dizer assim, a rejeição do Estado americano de não assumir que eles estão em recessão.
sendo que as empresas, como a própria Apple, já estão avisando que o primeiro semestre do ano que vem eles não vão fazer grandes contratações nem grandes investimentos e que possivelmente eles vão reduzir o tamanho do corpo de desenvolvimento tecnológico da Apple, tá? Então eu não vejo nada de positivo nisso ainda por enquanto. O que me chama a atenção também é a quantidade agressiva e massiva de dólares tokenizados em USDT nas corretoras, que praticamente triplicou. Então isso significa que quando a gente retomar, triplicou não, foi para 10 vezes mais. A próxima vez que a gente tiver, setembro de 2020 a gente já estava voltando à tendência de alta do Bitcoin, tá? Mas até lá existia essa quantidade aqui de tethers emitidos em corretoras, ok? Para ser utilizados como liquidez para investimento. Percebam que nessa queda a gente veio desde maio agora subindo violentamente a quantidade de dólares em corretoras. Isso significa que provavelmente muitos realizaram lucro, muitos emitiram mais dólares junto à empresa Bitfinex, junto à Circle também com SDC. Então, essa liquidez massiva, ela vai ser quando ela começar a ser utilizada na conversão de Bitcoin e Ethereum, né, a gente vê que a alta vai ser violentíssima. Então, o próximo ciclo de alta, na minha opinião, vai ser o ciclo de alta mais forte do que o de 2020 e eu acho que vai ser violento, tá? Porque toda essa liquidez aqui está sendo acumulada e preparada e isso aqui comprova, na minha opinião, que os investidores estão comprando dólar e acumulando em corretora para quando se sentirem seguros e confiantes o suficiente para um mercado voltar a entrar em fase de expansão, todo mundo vai começar a comprar violentamente e o preço do Bitcoin vai ultrapassar os 100 mil dólares por unidade, tá? Não só do Bitcoin, mas o Ethereum eu acredito que ultrapasse até os 10 mil dólares por unidade, porque acredito que muito dessa liquidez vai ser convertida principalmente para esses dois criptoativos, tá? Nesse próximo ciclo.